O que a história de Capela, contada pelo médium Gilberto Rissato, esconde de tão secreto? Um planeta distante guarda mistérios de poder, guerra e redenção que podem mudar como você vê o universo e até a si mesmo. Fique até o final, porque vou te revelar uma prática exclusiva para conectar sua alma a essa jornada cósmica. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. Imagine um planeta girando na constelação do Cocheiro, bem longe da Terra, chamado Capela. Lá, seres avançados que um dia seremos como eles, viviam uma realidade dividida. O médium Gilberto Rissato traz essa história intrigante, mostrando como Capela tinha dois lados. De um, riqueza, conhecimento e poder nas mãos de poucos. Do outro, pobreza, doença e miséria para muitos. Um grupo de 13 famílias dominava tudo, controlando cerca de 80 a 90% das riquezas. Eles comandavam a ciência, a tecnologia, a economia, a saúde, as indústrias e até o cultivo do solo. Enquanto os ricos viviam em cidades abastadas, cheias de avanços, os pobres sobreviviam em aldeias isoladas, quase como cobaias. Essas famílias não queriam dividir nada. Negavam às massas o acesso ao saber, mantendo os pobres presos na ignorância para não perder o controle. A ciência, que podia curar doenças, era usada para criar armas e experimentos, especialmente contra os mais fracos. Armas nucleares e guerras bacteriológicas faziam parte do jogo, com os ricos chantageando os pobres, que tinham terras ricas em recursos, mas exauridas pela exploração. Doenças eram testadas em aldeias, vírus espalhados para medir efeitos, tudo mascarado como ajuda. Os cientistas dessas famílias iam às regiões afetadas fingindo socorro, mas na verdade avaliavam a força das armas biológicas que criavam. Era um mundo onde o interesse valia mais que vidas, e as 13 famílias, apesar de rivais entre si, uniam-se na ganância. Capela era um espelho cruel do que o egoísmo pode fazer, e essa desigualdade foi o primeiro passo para algo muito maior. No coração da história de Capela, contada pelo médium Gilberto Rissato, está o poder das 13 famílias. Elas não eram amigas, mas rivais movidas por interesses. Cada uma queria ser a mais forte, e para isso usavam a ciência como arma. Laboratórios criavam vírus e bactérias, testados em aldeias pobres para ver quantos morriam. A desculpa era monitorar doenças, mas o plano era ter vantagem em guerras frias entre elas. Se uma família pudesse destruir outra, ela o faria sem hesitar. Os pobres, vivendo em terras exploradas, eram o alvo perfeito. Essas regiões, ricas em minerais no subsolo, eram usadas como campos de teste. Armas nucleares também estavam na mesa, prontas para ameaçar quem resistisse. Enquanto isso, a cultura de Capela ensinava que os ricos deviam ficar mais ricos e os pobres, mais pobres, sem chance de crescer. Conhecimento era guardado como tesouro, negado às massas para mantê-las submissas. Mas nem todos aceitavam isso calados. Num país populoso, de terras vastas mas maltratadas, surgiu uma revolta. Cansados de comer sobras e viver na miséria, os habitantes fecharam suas fronteiras, criando um regime duro. Quem falhava era punido com morte, decapitado ou envenenado. Em segredo, começaram a planejar algo grande. Mandavam espiões aos países ricos do hemisfério norte de Capela, onde as 13 famílias reinavam. Esses espiões roubavam tecnologia, trazendo-a de volta para copiar, mesmo que mal feito. Eram vistos como piratas, falsificando o que viam, mas aos poucos aprendiam. O objetivo era claro: virar o jogo contra os poderosos que os esmagavam havia tanto tempo. A história de Capela, narrada pelo médium Gilberto Rissato, ganha um tom de virada. Aquele país fechado, cheio de gente sofrida,
não ficou só na cópia barata. Por décadas, trabalhou em silêncio, treinando jovens para roubar tecnologia das nações ricas. Investiu em universidades, obrigando todos a aprender o que as 13 famílias dominavam: armas nucleares, medicina, guerras bacteriológicas, indústrias e até alimentos modificados. O que começou como pirataria virou força bruta. Quando as famílias acordaram, era tarde. Esse povo, antes subjugado, agora media forças com os poderosos. Usaram o mesmo truque dos ricos. Criaram armas biológicas e as testaram em segredo, espalhando vírus para dizimar populações e reduzir rivais. A ousadia foi além. Queriam dominar Capela inteira, enfrentando as 13 famílias com suas próprias táticas. O planeta, já dividido entre o hemisfério norte rico e o sul pobre, virou palco de uma guerra fria que escalou rápido. Armas nucleares e bacteriológicas entraram em choque, e o resultado foi devastador. Capela enfrentou uma guerra termonuclear, um conflito que quase acabou com tudo. As terras, os povos, as riquezas, tudo foi consumido pelo fogo e pelas mutações que os experimentos deixaram. Animais estranhos com penas, asas e bicos esquisitos, usados em testes, morriam aos milhões, enquanto um líquido vital, meio verde e vermelho, mantinha os capelinos vivos até onde dava. Mas o planeta não aguentou. A ganância das famílias e a revolta dos oprimidos levaram Capela à beira do fim. Um aviso do que o desequilíbrio pode causar. O desfecho da história de Capela, contada pelo médium Gilberto Rissato, é um eco cósmico. A guerra termonuclear destruiu quase tudo. As 13 famílias que vampirizavam o planeta e o país rebelde que virou o jogo levaram Capela ao colapso. A população dizimada não ficou presa ali. Esses espíritos, chamados capelinos, foram espalhados por outros mundos, incluindo a Terra, para recomeçar e se redimir. Vieram como uma chance de evoluir, trazendo lições do que viveram. Em Capela, a desigualdade começou o caos. Ricos com ciência e armas, pobres como cobaias. E uma revolta que explodiu em destruição. Aqui eles ajudam nosso planeta a crescer, carregando o peso dos erros de lá. Não foi só ganância, mas um sistema que negava luz aos fracos e armava os fortes. A guerra não escolheu lados, queimou todos. Os capelinos que chegaram à Terra são como sementes de um passado quebrado, plantadas para florescer em algo melhor. Capela, um sol na constelação do Cocheiro, viu seus filhos partirem após o fracasso. A história não ficou em livros, mas na memória de médiuns, porque o poder que perseguiu lá ainda teme a verdade. É um alerta. O que fazemos com conhecimento, riqueza e poder define nosso destino. A Terra, mais jovem que Capela, tem chance de evitar esse fim, guiada por esses espíritos que já viram o pior e agora buscam luz. A redenção deles é nossa evolução, um ciclo que conecta estrelas e almas através do tempo. Você ficou até aqui, então aqui vai sua prática exclusiva. 1. Reflexão sobre o equilíbrio. A história de Capela nos ensina que o que carregamos dentro de nós molda nossa jornada. O equilíbrio não é apenas uma ideia, é um fluxo constante entre dar e receber, entre reter e compartilhar. O egoísmo aprisiona, mas o ato de dividir expande e cura. O que você tem oferecido ao mundo e o que tem guardado apenas para si. 2. Preparação para a prática. Antes de dormir, pegue um caderno e escreva uma coisa que você pode dividir com alguém no dia seguinte. Pode ser tempo, atenção, uma palavra de incentivo, um gesto de carinho ou até mesmo algo material. Não importa o tamanho da ação. O que conta é a intenção de abrir espaço para a troca. 3. Aplicação no dia seguinte. Ao acordar, releia o que escreveu e traga essa intenção para o seu dia. Coloque em prática o que prometeu a si mesmo. Observe como essa simples ação altera sua energia e a energia ao seu redor. 4. O poder do compartilhar. Ao longo dos 7 dias, perceba como esse exercício não apenas impacta quem recebe, mas também transforma quem dá. Compartilhar é um movimento de cura que dissolve barreiras internas, realinha sua vibração
e te conecta à essência dos capelinos, que compreenderam que a evolução só acontece quando há equilíbrio entre si e o coletivo. 5. Integração e expansão. No final da semana, reflita. O que mudou em você? Como se sentiu ao dividir um pouco do que tem? Essa prática pode continuar além dos 7 dias, tornando-se um hábito que transforma sua jornada. O que oferecemos ao mundo é o que nos fortalece. E é assim que o verdadeiro equilíbrio se constrói. Chegou até aqui e sentiu o peso dessa história? Prove comentando evolução abaixo. Curta o vídeo, inscreva-se para mais jornadas assim e compartilhe com quem precisa despertar. O passado ensina, o presente redime. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.